Jesus, muito obrigado por estar aqui na presença desses irmãos, do meu sogrão, na presença da minha esposa que está aqui, a minha filha também, olhando. Obrigado por todo esse processo aqui da construção desse livro, que a gente acredita que vai abençoar muitas pessoas, mas, antes de tudo, nos abençoou com a sua palavra, com o seu calor, com a sua presença. Foi muita transformação em termos de conhecimento da palavra, racionalidade à luz da fé. Obrigado, meu Deus, por esses momentos juntos que já estão aqui na minha memória e vão deixar saudade, mas a gente sabe que no reino o final é sempre melhor que o começo, então eu acredito que os dias melhores ainda estão por vir na sua presença, com mais clareza sobre a palavra, para que a gente possa andar na linha reta que o Senhor traça para a gente, na presença de Jesus, obediente, fiel, submisso, palavras que antes eu tinha um entendimento totalmente diferente, que hoje eu entendo que é o caminho seguro, andar do seu lado. Amém. Amém. Vou fechar a janela aí. Até me emocionando. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a última parábola aqui dentro do nosso projeto que nasceu com uma ideia do Nathalie, né? E aí, a partir disso, a gente chamou o Henrique, e esse projeto inicialmente era para a gente falar de investimentos e gestão à luz da Bíblia. E nesse primeiro aprendizado que a gente teve é de entender que a palavra ela sempre aponta para o reino e que esse é o grande objetivo de tudo e que a gente, no máximo, pode ter inspirações com base na Bíblia para falar de outras coisas, mas hoje eu entendo realmente que a maior sabedoria, o maior conhecimento que a gente tem está na Bíblia, e é muito bom isso, né? Então aqui a gente fala da história das virgens, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. O reino de Deus é como 10 moças virgens que, com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes pensam nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: Ele está aqui, o noivo está aqui. Saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: Nossas lamparinas estão se apagando. Emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: Não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas fizeram assim, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram à porta suplicando: Estamos aqui, deixem-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: Eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Pô, essa aqui hoje eu sei sobre o que ela quer dizer, hein, Henrique. É. Ainda bem, Não, né? Depois de tudo que a gente leu aqui, não saber o que essa aqui quer dizer, mas explica pra é, gente. não, então, a gente sabe, né? E cada assunto aqui, cada hora, cada peculiaridade dá uma lição, né? Aqui no contexto, não precisávamos ler, mas no contexto aqui do versículo, do capítulo 24, 36, Jesus exorta a vigilância, dizendo assim, no versículo 36, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, e aí ele diz assim, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Está falando do fim dos tempos, né? Na segunda vinda de Jesus, mas também está falando na hora em que a gente for se encontrar com Jesus, quando nós morrermos. Então, o que a gente não sabe também é a hora, não é? E, às vezes, até
infelizmente, podemos até saber por alguém que tem alguma doença terminal, e é triste a beça, mas aí a pessoa se prepara e tal, mas normalmente a gente não sabe. Jesus está falando aqui da preparação de quem está vivo aqui na Terra, preparado para a vida real no céu, para a qual Deus nos preparou. Essa vida que nós temos aqui, ela é curta, segundo um amigo pastor, curta, incerta, insegura, incerta e sofrida. E aí, essa vida vivida, ela tem um tempo e que nós não somos temporais, nós somos eternos. Então, é uma visão, é um foco dessa parábola para nós estarmos atentos e vigilantes ao como nós estamos nesta vida, enquanto estamos vivos, em relação à vida eterna, em relação a Deus, em relação à salvação, em relação à continuidade das nossas vidas no céu, que é o lugar melhor para a gente ir. Daí, Jesus conta essa parábola dessas 10 virgens, que lá na cultura judaica, essas 10 virgens eram as 10 damas para a noiva. Elas estavam ali do lado de fora da festa, em algum lugar, com lamparinas mesmo, esperando o noivo, e havia um encontro com o noivo, e aí havia uma procissão, uma caminhada juntos, né? Devia ser muito bonito, as lamparinas e o noivo caminhando em direção ao local da festa do casamento e no qual a noiva estava presente. Então, essa é a situação. Elas estavam num lugar combinado esperando o noivo chegar. Agora, para fazer essa cerimônia de caminhada, de procissão, né, de caminhada junto com o noivo, fazia parte do casamento, era uma coisa muito necessária, muito bonita, tradicional. Então, era preciso estar preparados para isso. Então, a pessoa sai de casa, as 10 virgens, 5 não pensaram, não atinaram da importância, não se prepararam, elas não previram, elas não analisaram o que poderia acontecer. Elas tinham a lamparina, sim, elas tinham a lamparina, tinham ali, estavam acesas, mas elas não previram as possibilidades que poderia acontecer. E não se prepararam, não levaram um óleo extra nas vasilhas, levaram só o óleo que estava nas lamparinas. As 5 né? E imprudentes, enquanto que as 5 prudentes levaram, se prepararam, previram, olha, pode demorar, eu não sei, nós não combinamos a hora, nós não sabemos, então eu vou me precaver, eu vou levar bastante óleo na minha vasilha. Não estava na lamparina, não estava sendo usado na lamparina, estava de guarda, de reserva, de munição ali. E aí elas foram, considerando o que aconteceu, o noivo se atrasou, e nesse atraso do noivo foi provado, porque se o noivo tivesse chegado na mesma hora que elas, estava tudo bem, as 10 iriam entrar, as 10 iriam para o cortejo. Eu estava com esse nome na minha cabeça, tentando lembrar, é cortejo, né? Indo para o cortejo, tudo bem, na lamparina, mas a vida não é assim. Não é possível você ter uma lamparina sem ter uma reserva. Não é possível viver sem uma reserva de óleo. Então, esse período que o noivo demorou foi assim, aconteceu tal, mas o tempo provou que a diferença entre as imprudentes e as prudentes, sendo que quando ele chegou, as lamparinas dessas imprudentes estavam se apagando, o óleo já tinha terminado. Aí elas ficaram numa situação
como é que elas iriam promover tradicionalmente a caminhada, né, o trajeto com a lamparina apagada. Como? Isso era impossível. A tradição tinha que ser luz, 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 iluminando o noivo, acompanhando o noivo, as damas, para honrar, para acompanhar, para iluminar o caminho dele até o casamento. Então, as lamparinas estavam se apagando, elas se deram conta naquele momento. O ruim é você dar conta que faltou alguma coisa no momento de precisão. E aí a gente corre logo para quem está do nosso lado para pedir ajuda, para quem está imediatamente ao lado. Nesse caso, elas pediram para as prudentes. Emprestado não era o caso, porque ali era dado mesmo, e as prudentes falaram, não vai dar para a gente, não vai dar para vocês, o que eu trouxe, só trouxe para mim. Esse óleo não poderia ser transferido, era uma coisa particular. Então elas foram, aí as imprudentes estavam tão desatualizadas, tão desconectadas, que ficaram sem saber. Foram no mais fácil, me empresta aí, no meu lado, me empresta aí você. Você que fez a sua parte, eu não fiz a minha parte. Você que fez a sua parte, me ajuda, porque eu não fiz a minha parte, não fui prudente. Aí não deu, não é isso. Cada um tem a sua responsabilidade. E aí elas ficaram sem até saber o que fazer depois disso, depois dessa negativa. Aí os prudentes aqui falaram, vão lá na venda e compram, assim como nós compramos. Nós compramos na venda, vai lá na venda e compra. Só que elas foram, né? Mas enquanto elas foram, ao saírem, o noivo chegou. E aí o cortejo se anunciou, o cortejo aconteceu, porque o noivo não ficou esperando essas comprarem e voltarem com as suas lamparinas com a reserva, não ficou esperando. O noivo tinha um trajeto dele que inabalável. Então chegou, as outras foram, acompanharam, o cortejo aconteceu, metade, né? Foi e aconteceu de entrarem na festa do casamento e a porta foi fechada. Essas que foram comprar, foram lá, voltaram e disseram, deixa a gente entrar agora, a gente já está com luz. Mas a luz que era necessário era para o cortejo. Agora, no casamento, não precisa mais de luz. Tem muita luz aqui no casamento. As lamparinas daquelas prudentes foram apagadas até. Não estão mais sendo usadas. O óleo aqui no casamento não é mais necessário. Então, vocês, por isso, porque vocês não me acompanharam utilizando o óleo da reserva, eu não conheço vocês, não tenho relacionamento com vocês, vocês não me acompanharam do meu cortejo, vocês foram imprudentes. E aí a porta foi fechada para essa. Aí Jesus fala, então você vigia e porque ninguém sabe, portanto vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ou seja, é vigiar no sentido de estar preparado. É vigiar não com os olhos assim, será que ele vem, será que não vem? Não. A vigilância é você estar munido para qualquer hora que venha, qualquer coisa, você já está preparado para responder. E já está previsto também de acontecer alguma coisa. Então, não precisa você ficar esperando o evento vir. Você vive a sua vida preparado. Se vier, veio. Se vier hoje, estou preparado. Se vier amanhã, estou preparado. Então, é assim. Tem muita lição aí, né, para vocês. Aí, no caso, então, acompanhando, focalizando esses exemplos na vida espiritual, o óleo é o Santo Espírito. É o Santo Espírito com a pessoa. Mas não é o Santo Espírito na lamparina. A lamparina é a vida, é o espírito humano. O Santo Espírito, ele é uma reserva além da humana. A lamparina dessas nécias é como se fosse a lamparina da vida. A lamparina humana, ela tem 80 anos, ela dura 80, 90 anos, até menos até. E o Santo Espírito, que é a reserva nas vasilhas, dura a vida inteira, dura a vida da pessoa
no cortejo, dura enquanto elas estão dormindo, dura enquanto elas estão esperando o noivo, dura o tempo todo e ainda sobra lá para a eternidade. Espírito Santo, que nos mantém com a vida eterna. Então, essas nécias estavam somente com as vidas delas humanas, e foi se acabando. E na hora lá do encontro com Jesus, na segunda vinda, elas estavam despreparadas, elas não tinham a credencial para entrar, que é a vasilha do Espírito Santo. Então, essa vasilha do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos recarrega a todo momento com coisas espirituais, com vida espiritual, as nossas luzes, porque a gente já viu que nós somos luzes, né? E a gente tem a luz humana também, as pessoas fazem o bem, as pessoas amam umas às outras, tudo isso são luzes, mas não são luzes divinas, são luzes que o homem tem, que Deus deu para o homem, mas não são luzes provocadas pelo Espírito Santo, provocadas por Jesus para brilharem para a honra e glória de Jesus e de Deus, e essa luz divina é diferente. Assim, essas prudentes tinham essa luz divina. Bom, aí no caso delas, das outras, lá na hora do que o noivo chegou e não tem, a minha lamparina está apagando, elas pediram para a colega, e as colegas disseram, nós não podemos dar, porque o Espírito Santo não é algo que você possa transferir de uma pessoa para outra pessoa. Eu só tenho para mim, é pessoal. Deus tem uma conversão, tem um relacionamento pessoal. Deus é pessoa, o ser é pessoal, tem um relacionamento comigo, que não tem com outra pessoa, ou que tem com outra pessoa que é outra. Essa outra pessoa tem que buscar dela, tem que fazer para ela, não pode pedir de mim. Eu não posso dar salvação para ninguém. Quem pode dar salvação para ninguém, eu posso ajudar com dinheiro, com apoio, posso ajudar com o amor de Deus. As obras, os frutos do Espírito em mim, eu posso ajudar as pessoas, mas não o Espírito Santo. Eu não dou o Espírito Santo para ninguém. Quem dá o Espírito Santo é Deus. Então, esse Espírito, esse óleo é intransferível. E também esse óleo, ele não pode ser vendido na festa, e também não pode ser, ele tem que ser vendido antes da vinda do noivo, como aconteceu com as prudentes e como não pôde acontecer com as nécias. Elas tinham que ter comprado antes da entrada do noivo, da chegada do noivo, ou tem que ser comprado pelo preço de sangue de Jesus, porque esse é que é o preço, a salvação, a eternidade, deve ser buscada, valorizada, enquanto nós estamos vivos, antes da chegada do noivo ou antes da nossa partida com Jesus. Então, aqui tem assim uma ordem de textos muito, muito boas, que nessa busca do Espírito Santo e nesse fornecimento do Espírito Santo, tem aquele versículo de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é que dá. Jesus, quando veio, e que nós sabemos, morreu por nós, viveu, ensinou e morreu, disse assim a respeito dele mesmo, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio, o Pai enviou o Filho morreu em nosso lugar, e o Filho, tendo morrido em nosso lugar, tendo sido ressuscitado pelo Pai, assunto aos céus, 50 dias depois, ele enviou o Santo Espírito. Quer ver? Olha só. Tenho dito isso está em João 14, 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse.
Então, o Espírito Santo é aquele que nos consola da ausência de Jesus e nos diz o caminho, nos transforma e nos dá entendimento, luz, iluminação para que a gente esteja andando no reino, para a gente entrar no reino. Aí tem mais aqui que sobre o tanto a situação nossa de nós estarmos buscando enquanto nós temos vida. Aqui, Jesus também, em João 12, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. A luz aqui é o Espírito Santo que nos ilumina essa vida aqui enquanto temos fôlego. É isso? Muito bom. Isso. Parabéns. Dá para a gente fazer muito paralelo mesmo, né? É, Eu fiz aqui também o paralelo forte naquela dos servos vigilantes, que eles estavam ali prontos a hora que fosse para sim, chegasse. E o que a gente vê, como a gente já comentou aqui, começando aí, Uli, mas se quiser pode começar aí. Vou começar aqui então, tá? Manda ver. O investidor ele deve estar sempre preparado nos seus investimentos para lidar com coisas imprevisíveis. Estava até falando isso ontem com alguns alunos meus, que aquilo que você acha que não pode acontecer é o que vai acontecer quando você fizer de errado, tá? Lei de Murphy. E isso deve ser feito através de ativos de baixa volatilidade. O que eu estaria falando aqui seria de renda fixa pós-fixada. Para quem não conhece muito sobre investimentos, é materializado, por exemplo, no comprar Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo, o CDB do banco que você faz, seria esse tipo de investimento, tá? E aí, no mercado financeiro, a gente tem investidores prudentes e imprudentes. E a gente tem que escolher que tipo de investidor a gente vai ser. A gente pode escolher isso, né? Aqui fica muito claro também que a liquidez no mercado financeiro é como óleo, é na hora que faltar que as pessoas vão se dar conta da necessidade disso. Nas crises financeiras é que a falta de liquidez é mortal, e isso não acontece de maneira linear, né? Então, a gente pode viver uma abundância durante, por exemplo, 5 anos, aí quando todo mundo esquece que isso é importante, que isso vai ser necessário. E as crises financeiras, elas não avisam quando vão chegar. Por isso que o investidor ele deve estar preparado para quando isso acontecer. Apesar de, a todo momento, a gente ver na mídia que a próxima crise vai chegar, como isso acaba não acontecendo, as pessoas elas esquecem ou ignoram que isso vai acontecer. Elas meio que pensam assim, estão falando isso há 5 anos e até agora não aconteceu, então eu vou tocando a minha vida dessa maneira. E eu acho que todo mundo aqui acaba sendo avisado que um dia o juízo final vai acontecer, mas as pessoas falam assim, não vai ser agora comigo, né? E aí vão vivendo a vida de uma maneira que não é aquilo que deveria ser feito, pelo menos à luz da Bíblia. sim. Outra coisa também, isso aí mais na questão empresarial de gestão, né? Mas o investidor ele tem que estar vendo isso. Os modelos de negócio também vão acabar. Então, o modelo de negócio de uma empresa ele tem uma vida finita. E ele acaba de uma hora para outra. Basta uma outra empresa vir e superar aquele modelo de negócio. Então, você tem que extrair o lucro máximo daquela atividade enquanto ela está disponível, porque depois vai acabar. Então, durante muito tempo, vender filme de máquina de fotografar deu muito dinheiro até o momento que não deu. Vender a máquina de escrever deu muito dinheiro até o momento que não deu. A gente está vendo agora uma transição para os carros de combustão. Isso aí deu muito dinheiro até o momento que não vai dar mais. E a gente tem que saber entender que, acho que a gente aprendeu também isso na Bíblia, né? Deus se move em estações. E a gente aqui no mercado financeiro, a gente se move em ciclos.
Então, um ciclo ele vai terminar e vai começar outro. Vai ter muito estresse de um ciclo para o outro, só que isso é só uma transição, não é um fim, né? Acho que foi isso que bateu aqui para mim. Boa. Bons pontos, Uli. Até adicionei aqui algumas coisas com você falando que fazem muito sentido também para o ambiente de negócios, né? Então, abrindo aqui, primeiro, começando dessa parte final, né, que você estava falando sobre a importância, na verdade, de saber que nada é perene, né? Porque não é porque o time está ganhando que você não vai mexer. Essa frase eu acho muito ruim. Porque se você achar que o teu time está ganhando e vai ganhar sempre, em qualquer ambiente, em qualquer partida, contra qualquer adversário, provavelmente você não vai ganhar o campeonato. Ou você vai ganhar o campeonato um ano, 2 anos, mas não vai ser perene de qualquer forma. Você não vai ganhar 10 anos o campeonato com o mesmo time. Então, as empresas têm que pensar da mesma forma. Eu vi meu pai também comerciante, né, que teve durante 50 e poucos anos uma loja de material de construção. E ele, mas deu certo até agora. Você fala, pai, deu certo até agora, mas com certeza você se reinventou nesses 50 anos. Você não ficou estático, você foi se reinventando. E isso é muito importante para qualquer negócio. Tem que se atualizar, tem que entender o que tem de tendência no mercado, tem que se preparar. E por mais que a gente tenha que se preparar, uma outra analogia que eu faço é quando a gente tem um ente querido doente. Ninguém está preparado para a morte. Não tem jeito. Você pode ter um pai, um tio doente em casa durante anos, meses, e aí quando ele morre, mas a gente estava se preparando. Você nunca vai estar preparado, você vai sofrer da mesma forma. Claro que você vai, de alguma forma, tentando se acostumar com aquela realidade, mas você vai sofrer. Então, de qualquer forma, o preparo prévio, ele é fundamental, sim, mas infelizmente a gente vai ser surpreendido muitas vezes. E é natural, porque imprevistos acontecem. Essa é outra máxima que você começou falando, Uli, e é muito verdade para qualquer ambiente pessoal, profissional, negócios, investimentos. A gente vai ver que os imprevistos acontecem. E aí, como é que a gente minimiza? Claro, a gente tenta fazer uma boa gestão de risco. Nem sempre a gente vai conseguir mensurar todos os riscos inerentes às possibilidades infinitas que existem. Eu me lembro quando eu trabalhava num banco e eu fazia análise de algumas empresas da América Latina, e uma delas era uma companhia de pesca do Chile que quase foi à falência, uma companhia centenária. Porque no mesmo ano teve o tsunami no Japão, que era um grande consumidor do salmão chileno, e um vírus que dizimou quase 70% da população adulta de salmão. Como é que alguém ia prever isso? Nenhum modelo ia prever isso. Nenhum modelo previu a Covid. Vai vir uma pandemia. Tá, quando? Em que proporção? Em que escala? Quando começou o Covid, todo mundo achou que ia ficar em casa 15 dias. E a gente ficou 2 anos usando máscara, no fim das contas. Então, por mais que a gente tente fazer previsões, a lei de Murphy, acho que ela é mais forte, né? O imprevisto ainda é mais forte do que qualquer modelo preditivo. Não invalida os modelos preditivos. A gente tem que se preparar, se planejar, mensurar risco, fazer realmente uma avaliação de tudo que pode dar errado, como ele falou, e pensar, cara, vai dar errado. E aí, qual é o plano B? Porque se você fizer isso, você pelo menos está mais bem preparado. E uma outra coisa interessante que o Henrique comentou é que a primeira coisa que as não preparadas fizeram foi ir nas que estavam preparadas. Putz, me empresta um pouquinho do óleo. Só que a solução fácil nem sempre está disponível, nem sempre vai te resolver. Realmente, seria ótimo se a pessoa está do teu lado, empresta o óleo, pronto, resolveu. Mas na Uhum. vida real, assim como na parábola cita, nem sempre a solução mais fácil vai estar ali disponível. E será que elas estavam já contando com essa solução e ficaram mais tranquilas ainda, pensando: bom, se meu óleo acabar, pô, a fulana ali tá cheia de óleo. Então, talvez isso tenha até acomodado elas a não se prepararem melhor, porque pensaram já na Uhum. solução fácil. Enfim, Uhum. então é mais uma questão que a gente tem que pensar que nem sempre a solução fácil está disponível e nem sempre a solução alternativa está disponível no tempo necessário, que foi uma outra Uhum. questão. Elas puderam ir na venda comprar, resolveram o problema, resolveram, mas no tempo não suficiente. Então, Verdade. para negócios, isso também se reforça, né? Não adianta você ter, mas eu tenho plano A e plano B. Tá, mas o plano A funciona, o plano B funciona. Porque na parábola a gente viu que o plano A não funcionou e o plano B também não funcionou.
Ou seja, então a gente tem que estar preparado com alternativas diversas e avaliar se realmente a gente está cobrindo a lei de Murphy. Tudo vai dar errado. E aí? Você tem caminho para isso? Então, foram as anotações que eu fiz aqui nesse sentido e fiz aquela menção à parábola dos servos vigilantes de estarem atentos e preparados para quando acontecer. Boa, estou aprendendo muito aqui de negócios e de investimentos. Não, e também eu vou reforçar aqui o que eu falei, que aqui está dizendo que o tempo prova os planos, né? O tempo prova os planos. Você tem um plano que, de um certo, com o passar do tempo, aquele plano que você tem se prova eficaz ou não. Nesse caso, esse plano delas não mostrou que elas estavam despreparadas. A gente tem que dar tempo ao tempo mesmo. A gente não deve fazer nada, decisão intempestiva, tem que ser muito pensada, tem que ser com calma. Os planos têm que ser trabalhados com calma. E Deus também fala isso, do tempo que a gente gasta com Ele, investindo em fazer, em meditar na palavra de Deus, investir nas orações, investir na vontade dEle para nós irmos em relação às pessoas, ajudarmos em relação às pessoas. Essa maneira de passar o tempo, de viver o tempo, vai garantir que a gente tenha cada vez mais, assim, sem a gente merecer, recompensas de Deus, voltas de Deus, as nossas, que a gente, o tempo que a gente está gastando, nos volta em propósito, em satisfação de estarmos vivendo de acordo, e não ao contrário. O tempo diz com mais felicidade, mais força, mais presença de Deus, que o nosso plano está sendo certo, está sendo o correto. Amém. O contrário também acontece. Quando a gente não pratica as quando a gente não pratica as disciplinas de Deus, quando a gente não pratica as disciplinas de Deus, a gente o tempo prova com resultados de fraqueza, de irritabilidade, de falta de sentido. Mais uma muito boa para a gente. Amém. Então, semana que vem a gente faz uma recapitulação de lições gerais e como foi importante, certo, Uli? Com certeza, com certeza. Gostei muito dessa ideia aqui. Vamos fazer uma oração final, então. Vamos Sim. lá. Uli, você quer fazer? Henrique, ou eu faço? Pode Eu fazer aí que eu já gostaria que você fizesse. Então, também. vamos lá. Bom, quero agradecer, Senhor, muito obrigado por mais esse momento juntos, que realmente a gente vem construindo tanta coisa, tanto conhecimento. Eu estou realmente muito animado em poder disseminar isso e eu tenho certeza que isso vai impactar muitas pessoas. Então, agradeço Sim. demais por essa oportunidade, agradeço por ter conectado com o Uli, por ter conectado com o Henrique, e entre esses imprevistos e previstos da vida, a gente faz essas conexões que fazem tanta diferença nas nossas vidas. E eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade para ter a total certeza que tem um motivo e que a gente vai poder levar isso para ainda mais pessoas, impactar tantas vidas a partir das palavras e tanta coisa que o Senhor deixou de ensinamento e que está no nosso dia a dia e que às vezes as pessoas não percebem. Então, muito, muito obrigado. Agradeço por esse projeto, agradeço pela vida do Henrique, agradeço pelo Uli, aí todos os envolvidos, todos os queridos que nos acompanham e que nos acompanharão nessa jornada de levar a palavra para o dia a dia das pessoas, impactando certamente tantas vidas.
Obrigado e amém. 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 Valeu, gente Tamo junto, querida. gente.